A paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre da Escola Dominical de 2021. Começando com a lição 1, uma nova fase. Aqui nessa imagem a gente já pode começar a nossa aula só já dando uma pincelada. Aí é um adolescente que ele está olhando para dois espelhos. Um ele vê uma criança quando ele era criança e o outro como ele seria como adulto. Então quer dizer que é o quê? Uma fase. Tem hora que você é criança e tem hora que você é adulto. Aí você fala, mas que nova fase é essa? O que acontece nessa nova fase? A vida do ser humano ela é cheia de fases, ela é formada por fases. E hoje nós vamos falar da fase da adolescência, que é a fase que vocês estão vivendo. E para mim é a fase mais radical que o ser humano passa. É a fase que tem aquela mudança mesmo radical. Acho que nenhuma outra fase tem essas coisas, essas mudanças constantes que acontecem. Vamos lá. Nessa fase, você começa a ter novas amizades, você muda a sua forma de vestir, você muda o seu gosto, às vezes até pela música, você começa a se interessar por outros tipos de música, né? Mesmo sendo louvor, existem vários tipos, né, de louvor. Você passa a ter a sua própria opinião, o seu corpo começa a alterar, é a parte que mais altera na vida, acho que nesse período, né, da adolescência. Então, acontece muitas coisas. E é uma fase, essa fase que começa essas mudanças, ela é chamada de puberdade. E o que é puberdade? Olha aqui essas duas imagens, né? Tem dois adolescentes, eles estão olhando para o espelho. O menino está com a mão no rosto, porque provavelmente está nascendo ali barba nele, e ele está achando aquilo estranho. A menina está olhando para o corpo dela e está vendo que o corpo está mudando. Então, começa várias alterações. Eles estão com cara de assustado. Realmente não vou ligar, às vezes assusta mesmo, mas a gente não precisa ficar assustado, isso acontece com todo mundo. Os únicos que não passaram por isso foi Adão e Eva, porque quando o Senhor o fez, já fez ele adulto, mas todos os outros seres humanos passaram por isso. Abraão, Jacó, Paulo, Pedro, até Jesus passou por esse período de mudança, né? Que o ser humano todos tem que passar. A única diferença, vamos deixar aqui um parênteses, né? Que a única diferença de Jesus para nós é que Jesus ele não pecou, ele não teve pecado nenhum. Essa é a diferença, mas ele passou por essa fase de mudança, principalmente do corpo. E a gente vai ver que o que é puberdade? Puberdade é um período onde há mudanças biológicas e fisiológicas, mas que não é confundida com a adolescência, porque a adolescência é uma fase maior, a puberdade está dentro da adolescência. Okay? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. E o início da puberdade ocorre para as meninas entre 8 e 13 anos e para os meninos entre 9 a 14 anos. Lógico que tem uma diferenciação, às vezes para uns começa antes, para outros começa depois, mas é mais ou menos dentro dessa faixa etária. Por isso que às vezes as meninas, elas vão precisar falar assim, os meninos são tão bobos, eles parecem criança, nossa, tem a mesma idade que a gente, mas eles são tão crianças. Por quê? Porque na menina a puberdade começa um pouquinho antes e dos meninos depois, só que ao decorrer, eles se igualam e começam a se desenvolver igualmente. Mas no início, as meninas um pouquinho antes e depois os meninos, tá bom? Vamos lá. E é neste período que o corpo desenvolve e surgem as alterações hormonais. Né? Os meninos produzem mais a testosterona e as meninas mais o estrógeno. E essas alterações podem trazer oscilações emocionais. Uma hora está super feliz e daqui a pouco está muito triste. Então, o que acontece? Os seus hormônios começam a se desenvolver e por conta disso, o seu corpo também vai se desenvolvendo. São esses dois hormônios, tanto no menino quanto na menina, que começam a agir no corpo e começa a surgir barba, a voz do menino fica um pouco mais grossa, as meninas crescem mais rapidamente e também começa a desenvolver o corpo. Então, são essas coisas que começam a acontecer, são por conta desses hormônios, né? E aí você pode perguntar, mas para que toda essa mudança? Para que ser tudo tão rápido? Por que tem que acontecer isso, né? Por que a gente já não nasce completo, já tudo certinho? Porque não dá, o Senhor nos fez assim, com as fases da vida, de uma forma muito geral, criança, adolescente, jovens, adulto, e aí a velhice que vem, de uma forma geral. É lógico que dentro dessas fases existem outras microfases, vamos dizer assim. Mas por que precisa ter essa mudança, né? Toda essa transformação ela é necessária para a manutenção da espécie humana, pois todo esse alvoroço, essas mudanças, esse turbilhão de coisa que acontece, tem como objetivo dotar o ser humano de capacidade e condições para o processo de reprodução. O que é esse processo de reprodução? Gerar filhos.
Uma criança, ela não pode gerar filhos, né? Então tem que fazer o quê? O corpo dela não está preparado para aquilo. Então o Senhor criou essa fase para preparação do corpo. Só que olha só que eu deixei assim, ó, gerar filhos no futuro. Por que eu coloquei futuro aqui? Porque a gente vê hoje algumas adolescentes engravidando, né? Nem o menino, nem a menina está preparado para isso. Um adolescente não está preparado para formar uma família. Tudo tem o que? A sua fase. Aqui você está vivenciando que é a fase da mudança do seu corpo, a preparação para isso. Você não está preparado, você está preparando, está começando. Então não é o ideal. E também é contrário à palavra do Senhor, né? Para se ter filhos, conforme a palavra do Senhor, o que é o ideal? É você já ter adulto, você ter condições de se manter, você está casado, né? Aí você vai formar o quê? Uma família. Então, adolescente, preste atenção nisso, né? Filhos, geração, essas coisas é lá na frente, é lá no futuro, ok? Qualquer hora dessa a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Agora sim, a gente vai falar da adolescência. E o que é a adolescência? A adolescência é uma etapa compreendida dos 10 a 20 anos, onde ocorre amadurecimento físico, mental e psicossocial. A puberdade, ela faz parte da adolescência, é o início ali da adolescência que a gente falou, onde vem todas as mudanças nos hormônios, no corpo principalmente. E aí, na adolescência, você começa a ter um amadurecimento mental. Por exemplo, você começa a ter capacidade para resolver alguns problemas. Quando você é criança, o que você faz? Tem algum problema? Quem resolve é o pai e a mãe, a criança começa a chorar e tudo mais. Você não tem noção do perigo. Noção nenhuma. Quando você é criança, você não tem noção do perigo. Mas depois, você vai ficando adolescente, você vai começando a perceber, você vai tendo noção, você vai raciocinando, o seu raciocínio lógico vai ficando mais aplicado. Então, isso vai tendo o quê? Amadurecimento mental. Nós temos também o amadurecimento emocional. Só que assim, esse começo é muito conturbado, você começa a ter um monte de sentimento, um monte de emoção. Eu vou focar aqui nesse ponto bem específico, que é o quê? Você começa a se despertar e olhar para o sexo oposto, você começa a ter sentimento, você começa a gostar do sexo oposto. A menina gosta do menino, o menino gosta da menina, você começa a ver, começa a sentir algumas coisas. Porque quando você é criança, aí tem o grupo dos meninos, o grupo das meninas, eles brigam e tudo mais. Quando chega na adolescência, você começa a reparar outras coisas. Você começa a se importar com como você se veste, você olha, passa o menino, a menina, né, que olha o menino passando, esse menino é bonito, o menino também, nossa, que menina bonita, olha que... Então começa a se despertar. Isso é por conta do quê? Por conta dos hormônios, por conta dessa mudança, você está sendo preparado para isso. É pecado sentir isso? Não. Só que você tem que saber o quê? Controlar essas emoções, esse sentimento, ok? Também numa próxima aula aí a gente conversa um pouco mais sobre isso. Essas aulas aqui, essa primeira aula aqui é só uma pincelada, tá? A gente não vai se aprofundar em nada. Depois a gente vai conversando. E provavelmente a gente vai voltar a ter aula presencial, aí fica um pouco mais fácil. O lado social. Você começa a buscar, começa a se desenvolver também, você quer mais amigos, você quer conhecer outras pessoas, você quer fazer parte de um grupo, que também tem que tomar cuidado, porque às vezes para a gente fazer parte de um grupo, a gente quer tanto fazer parte de um grupo, a gente quer tanto aquela pessoa como amigo, que às vezes você começa a fazer coisas que não é do agrado do Senhor. Então a gente também tem que prestar atenção nisso. Mas também é para uma próxima aula. O espiritual. Aqui me preocupa um pouco, porque é um momento de grande conflito. Tem muitas pessoas que quando estão na adolescência, na pré-adolescência, é aí que eles começam a sair da igreja. Porque começa a vir na cabeça, isso é pecado, eu não gosto disso, aqui na igreja não dá certo, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer outras coisas. Mas não é bem assim. Você pode ser um cristão e ter uma adolescência maravilhosa. E é um momento que você pode ter grandes experiências com o Senhor. São momentos assim que na adolescência, na pré-adolescência, que você pode aumentar a sua comunhão com o Senhor. Mas se isso não for bem trabalhado, você acha que você está em pecado, você acha que está errado, que a igreja te proíbe tudo. Não é verdade, não é bem assim que funciona, tá? E o teste do tempo. O que acontece nesse teste do tempo aqui, né? Quando você é adolescente, tem coisa que você fala assim, nossa, isso não passa nunca, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais isso. E tem hora que você está vivendo um momento tão bom que você fala assim, puxa, tomara que o tempo não passe nunca mais, que pare aqui. Então você fica, o que é isso? Uma ansiedade, né? É o mais difícil é você se controlar e controlar principalmente a ansiedade. E o adolescente tem hora que quer fazer tudo, ele quer fazer tudo que ele deseja. Tem vontade de fazer isso, fazer aquilo, ele não pensa nem nas consequências.
Ele tem noção, às vezes, é que é perigoso, tudo, ele fala, não, mas isso não vai acontecer comigo, eu quero fazer, e quando não acontece, ele não faz aquilo que ele quer, fica emburrado. Ou quando faz aquilo que quer, fica muito eufórico e passa dos limites. Às vezes não pensamos para falar. Nessa fase da adolescente, às vezes você não pensa para falar. E você magoa algumas pessoas, você magoa amigos, você magoa os pais. Então é muito preocupante isso, tem que pensar. Controla um pouquinho a ansiedade aí e pensa. Às vezes não controlamos o nosso humor. Às vezes você está tão mal-humorado, você não quer ver ninguém, você não fala com ninguém, quer bater porta. Tudo isso faz parte. Só que você tem que buscar o controle para que você seja um bom ser humano, um bom adulto, você tenha uma vida equilibrada. Senão você vai só arrumando o quê? Confusão e brigas com os amigos, com a família. E aí você se torna o que eles falam, né? Eu não gosto dessa expressão, mas muitos falam aborrecente. É que você vive aborrecido, e não é isso. Adolescente não é estar aborrecido. Adolescente é viver, mas você tem que saber controlar um pouco. Às vezes pensamos somente em nós mesmos e achamos que ninguém nos entende. Às vezes você quer tanto aquilo, você está pensando tanto naquilo, e o seu pai, a sua mãe, os seus amigos estão falando, seus tios, né? Seus amigos nem tanto, mas os tios, os professores, o pastor tá falando, olha, não é bem por aí, cuidado, calma, os pais ficam muito preocupados, e você acha que ninguém gosta de você, você só pensa em... Então, assim, cuidado. E olha, presta atenção, eu tô colocando sempre ali, às vezes, porque isso não é uma coisa constante. Eu já conheci muitos adolescentes, já trabalhei com adolescentes, eu sei que cada um tem um jeito. É que às vezes dá esses, né? Você fica eufórico, você age no impulso. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí eu coloquei assim, ó, mas cuidado, toda ação tem uma reação. Você quer ser impossível, você quer, eu vou fazer o que eu quero, eu vou falar mesmo o que eu quero, tá bom. Só que não esqueça que toda ação tem uma reação. E aí a gente vai terminar a nossa aula aqui, ó, com este versículo. Eu quero que você guarde este versículo no teu coração. Ele vai servir para a vida inteira. Né? Apesar de aqui falar muito sobre a juventude, sobre a adolescência, ele serve para sempre. Está lá, o Eclesiastes, capítulo 11, do verso 9 e 10, que diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga para onde o seu coração mandar, até que a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará o julgamento. A julgamento. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são passageiras. O que Deus está falando aqui, né? Quem escreveu isso foi Salomão. O livro de Eclesiastes tem muita coisa legal. Em Eclesiastes também está dizendo lá, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de se afastar, há tempo de abraçar. Então, quer dizer, o livro de Eclesiastes tem muitas coisas ali de sabedoria para a nossa vida do dia a dia. E ele diz aqui, para você se alegrar, você que é jovem, se alegre, seja feliz, né? Olha, que o seu coração nos dias da sua juventude seja muito feliz. Siga para onde o teu coração mandar. Aí você fala, eu posso fazer o que o meu coração quer? Eu posso ir fazer o que eu estou desejando? Até onde a minha vista alcançar, aquilo que eu consegui sonhar, eu posso fazer, irmã Renata? Então, você pode. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará a julgamento. Então o Senhor vai pesar aquilo que você está fazendo na sua juventude. Isso está correto? Sim ou não? Está correto? Ok, vai receber galardão, o Senhor vai te abençoar. Não está correto? O Senhor vai puxar sua orelha, o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te corrigir. Né? Então você tem que ver. E ele fala assim, ó, afasta pois a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são passageiras. Sabe qual a melhor forma aqui? É você entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e pedir para que Ele coloque no teu coração aquilo que Ele quer, os sonhos que Ele planejou para você. Queira viver aquilo que o Senhor planejou. Porque o Senhor, Ele entende. Quem fez essas fases da vida? Não foi Deus? Não foi Jesus que estavam lá quando eles fizeram o homem, que eles criaram e tudo mais? Não foi Ele que criou tudo isso? Não foi Ele que planejou tudo isso? Você ser criança, você ser adolescente, você ser jovem, você ser adulto e chegar até a velhice? Foi o Senhor que planejou tudo isso. Então Ele sabe o que acontece com a vida de um adolescente. Então entregue. E aí ele fala assim, alegra na tua mocidade, seja feliz, não fica aí aborrecido, não fique bravo, não fica, céus, vida, que vida chata, essa vida de adolescente. Não, viva. E peça para o Senhor colocar no teu coração, porque se o Senhor colocar no teu coração
aquilo que ele planejou e você fazer conforme ele quer, sabe o que vai acontecer? Você vai ser feliz. E quando o Senhor trouxer isso a julgamento, ele vai falar assim: olha, a meu servo, a minha serva fez exatamente o que eu pedi, o que eu planejei para ele. E ele vai receber galardão e ele vai ser feliz verdadeiramente. E você não vai ter problema algum, adolescente. Você fala: nossa, Renata, isso é tão difícil. Não é difícil. Não é. Chega para o Senhor e mostra para ele: Senhor, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de vivenciar. Vocês têm muitos sonhos, vocês têm vontades. E é difícil às vezes de ficar: será que é, será que não é? E começa a se aproximar do Senhor. Lembre-se que é nessa fase da pré-adolescência que normalmente se batiza nas águas. Não é que é obrigatório, mas é um momento que você começa a ter consciência. É um momento que você sai dessa fase de criança para a vida adulta e você começa a entender. É você que já decide. Não é os seus pais que vão decidir se você vai servir a Deus ou não. Então, quer dizer, começa a pensar nisso, entrega isso nas mãos do Senhor, porque é a melhor fase, adolescente. Não fique triste. Às vezes você fala assim: puxa, mas essa fase está muito ruim, o meu corpo está mudando, agora eu estou com espinha, agora está isso, a minha voz uma hora grossa, uma hora fina, eu só passo vergonha. Ai, meu corpo, eu não sei nem o que eu visto, a minha roupa parece que não combina, nada está dando certo. Não. Pensa assim, fala assim: olha, eu estou crescendo, o Senhor está me concedendo vida, eu vou fazer o melhor possível, vou aproveitar essa energia, essa vontade que eu tenho para fazer as coisas boas. E não estou dizendo só as coisas dentro da igreja, mas fora também, praticar um esporte, você aprender alguma coisa, você tá com a sua família, você dá risada, você contar, você tá com os amigos. É uma fase muito boa, é uma fase que você vai levar pro resto da vida as suas lembranças. É isso que você vai fazer você rir. Quando você chegar aqui na minha idade, você vai assim: puxa, quando eu era adolescente, quando eu estava dando essa aula, eu comecei a lembrar um monte de coisa. Lógico, coisas chatas. Nossa, às vezes aconteciam umas coisas que eu falava: ai, não acredito. Mas hoje eu dou risada, porque eu aproveitei, eu pude curtir bastante a minha adolescência. Eu não era evangélica, não servia ao Senhor, mas eu também não era uma adolescente, vamos dizer assim, espoleta, né? Eu faltava realmente só ir para a igreja, porque eu conhecia a palavra, então eu tentava seguir mais ou menos, mas não era que nem vocês que estão na igreja, que tem escola dominical, que tem o pastor, que tem a mãe, tá? Que todo mundo tá te ajudando. Então aproveite isso, tá bom, adolescente? E nós terminamos a nossa aula e vamos para as nossas perguntas. O que é puberdade? Para que serve toda essa mudança causada na puberdade? O que é adolescência? Você acha que esta fase de pré-adolescente que você está vivenciando é fácil ou difícil? Aí eu quero que você responda para mim, tá? Como é que tá? Essa fase aí, você tá passando de uma forma mais fácil ou uma forma mais difícil? O que você tá sentindo? Se você puder, responda para mim, tá bom? E eu agradeço aqui a oportunidade, você estar assistindo a nossa aula, continue assistindo, curte o nosso canal, né? E tenha uma boa semana, que Deus abençoe grandemente a vocês e vivencie essa fase que é muito boa, adolescente. Aproveite, tá bom? Fiquem com Deus.